Salve, salve meus queridos alunos, bem-vindo a mais uma videoaula. Vamos entender um pouco hoje sobre o que é artesanato, qual a diferença do artesanato e do artista, se o artesanato é classificado como arte. Vamos entender um pouco ali, só para desmistificar. O artesanato ele é considerado como arte sim, porque é uma expressão cultural, né? É uma expressão cultural, então não tem como falar que não é arte, é arte. Tanto que até o nome começa com artesanato. Agora, qual é a diferença do artesanato e a arte acadêmica? Começar a separar. Vamos lá. Artesanato, aliás, ela é uma arte feita do povo. Ela é uma arte popular. É uma arte que nasce com o povo, né? Por exemplo, aqueles boneco de argila, né, feito no Nordeste, principalmente pelo mestre Severino, né, que ele faz com argila, muito bem feita. Quem já viu aqueles boneco de madeira, jacaré, cavalo, feito também naqueles que fica nesses postos de estrada, né, também é feito por gente do povo, gente que está ali do dia a dia, trabalhando com a... Agora, arte acadêmica, quando ela tem um fundamento no movimento histórico, por exemplo, o impressionismo, o realismo, neoimpressionismo, pontilhismo. Vamos pegar ali algumas artes, por exemplo, Van Gogh, com aquele o quarto. Tá. Mas tudo bem que se discute que na época não era considerado, o impressionismo mesmo na época não era considerado como arte, né? Inclusive era um palavrão, era um deboche, né? O próprio dadaísmo também na época era um deboche. Fauvismo, né? Até o nome foi dado, né, das feras ali, que era um desenho considerado a arte, né, dos primários, né, que nem escola primária fazia, tá? Tudo bem, quando essa arte atravessa o tempo histórico dela ali, aí sim ela, depois, né, que ela passa esse tempo histórico, aí sim ela é considerada como arte acadêmica, porque ela atravessou esse período histórico em algum movimento artístico, né? A gente pode até pegar ali o futurismo, né? O futurismo entrou para fazer um deboche com a arte clássica ou a neoclássica, né? Os futuristas não estavam nem aí com essa coisa do museu, eles criaram uma arte inovadora, trazendo à tona ali aquela coisa da Revolução Industrial, o maquinário, a cidade feita de máquinas, né? Feita de metal e ao mesmo tempo pedra, concreto, né? Enquanto que a arte dos artesãos estava ali, inserida ainda no meio do povo, trabalhando com essa... Vamos pegar ali exemplo do sapato, né? Antigamente o sapato era tudo feito à mão, né? O arte era feito de um artesão, né? Tá, tudo bem, principalmente pra gente que mora aqui em Franca, né? O sapato se tornou uma profissão, né? Mas, né, décadas, séculos atrás, né, era coisa de um artesão, fazer com calma, era todo feito à mão. Se coloca um sapato, né, numa linha de produção, ela deixa de ser artística, ela já se torna um produto comercial, um produto de consumo, apesar de ser um produto de necessidade, né, um produto necessário, mas ela ainda está inserida no produto de produção, produto de massa, que ela é feita por uma grande quantidade, né? Vou falar um pouquinho agora do artesão na Idade Média, na Europa, né? O trabalho dos artesãos foi... eu estou falando porque eu estou lendo a minha colinha aqui, segundo nossa metodologia Dom Bosco, né? Os artesãos, o trabalho foi essencial para a dinâmica de uma comunidade, a expansão do comércio e o nascimento das primeiras cidades. Olha que legal! Nos feudos, os artesãos dividiam parte de seu tempo entre o trabalho na terra e o trabalho em suas produções, como sapato, vestimentas, armas, móveis e utensílios domésticos. Quem trabalhava com aquelas malhas que ficavam nos castelos, né? Principalmente se tratando ali da época do feudalismo, né? Tratando dentro do castelo, dentro do rei, até a cadeira do rei era feito por um artesão. A igreja, quem detalhava a igreja ali também era um artesão. Quem fazia, por exemplo, vamos falar lá dos mosaicos, né, na Idade Média, na era bizantina, né?
os mosaicos feitos totalmente dentro daquela igreja, principalmente aquela cúpula, né, na cidade de Ravenna, na Itália, também eram os artesãos, trabalhavam com aqueles caquinhos, né, as tesselas, né, os vidrinhos um por um, né, demorava demais. Então quem era incumbido disso era o próprio artesão, né? A gente tem ali também, ó, com o surgimento das primeiras cidades entre o século XI e o século XII, a vida em comunidades sofreu novas transformações. A gente está falando de Idade Média, século XI e século XII, muito antes da Revolução Industrial e dessa coisa da arte, né, dos produtos ser produzido em massa. Tá legal? A vida em comunidades sofreu novas transformações. A partir de então, o artesão já não dividia mais o seu tempo na terra ou na roça ou trabalhando lá na lavoura, tá? Ele só trabalhava com isso. Portanto, o seu tempo agora era integralmente voltado às suas produções. Aí sim, no século XI, século XII, século XIII, o artesão começou a ser reconhecido como uma profissão única. Ainda bem, né? Porque senão eu estaria fazendo uma outra coisa hoje, porque eu vivo de arte, né? Trabalho com isso, né? Fazendo essas obras de arte aqui atrás. A gente fica por aqui por enquanto, tá? Logo mais a gente lança outra aula. Quem são os artesãos? Ok? Espero que tenha gostado. Até a próxima.